But while he was yet speaking, Jehovah cried out, "This is my beloved Son, who is the Word. Hear ye him." Mas enquanto ele estava ainda falando, Jeová exclamou: "Este é meu filho amado, o qual é a palavra. A ele ouvi." He is the Word. Está vendo? Ele é a palavra. The hour that we're living, the ecclesiasticals of spirits uniting together now and bring them all to this big one slaughter to blot out. A hora em que estamos vivendo, os eclesiásticos de espíritos unindo-se agora e trazendo-os todos a esta grande matança para destruir. It's already in writing here in this nation now. These churches has to be closed unless you're with the organization. Isso já está sendo escrito aqui nesta nação agora, que estas igrejas têm de ser fechadas, a não ser que se esteja com a organização. It's a union, it's a boycott. Just like the mark of the beast. É uma união, é um boicote, assim como a marca da besta. And now you see what the beast is, don't you? It's a power. E agora vocês estão vendo o que é a besta, não estão? É um poder. And a power, ecclesiastical power. Jesus said, be so close like the real thing and to see the very elected, if it was possible. É um poder eclesiástico, Jesus disse. Seria tão parecido com a coisa verdadeira, que enganaria o próprio eleito se fosse possível. But he promised to have something here for us in that day that we wouldn't be deceived. And that's the word in Christ to make it manifest to us. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós, e neste dia, que nós não seríamos enganados. E isso é a palavra e Cristo para manifestá-la para nós. They're supernatural devils, unseen to the eye, but you can see what they're doing. Eles são sobrenaturais, diabos, invisíveis ao olho, mas pode-se ver o que eles estão fazendo. Estão vendo? Notice, while that group is riding, making themselves ready to stomp out everything that won't agree with them. Observem, enquanto esse grupo está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles. There's another group being made ready after a while. Revelations 19. Há outro grupo sendo preparado depois de um tempo. Apocalipse 19. The next time the church is heard, she comes also not upon exactly horses. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente montada em cavalos. But the Bible said he was on a white horse and the host of heaven was following him upon white horses. Amen. Is that right? Mas a Bíblia diz, ele estava montado em um cavalo branco e as hostes do céu o estavam seguindo em cavalos brancos. Está certo? Well, this group down here has got 2,000 bound at the river Euphrates and it's been bound for 2,000 years. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates e tem estado presos por 2.000 anos. Also, that church has bound the Holy Ghost for nearly 2,000 years under martyrdom back there and under church ages. Também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos, sob martírio lá atrás e sob as eras da igreja. It's been bound not at the river Euphrates, but at the door of creeds and dogmas that the Holy Spirit can't work in the church because of man-made systems. Tem estado preso não junto ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem. But she's going to be liberated. She's coming back. That's what the Bible said. Mas ela vai ser liberada. Ela está voltando. Isso é o que a Bíblia diz. And those two meet one another on the battlegrounds. Lucifer and Michael again, like in the beginning. E esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente, como no princípio. They've been bound for 2,000 years almost. Almost 2,000 years. Eles têm estado presos por 2.000 anos, quase por 2.000 anos. Not exactly 2,000. Because the Romans kept on going, Titus in AD 96 and on down like that, killed the Jews, the Romans. Não exatamente 2.000, porque os romanos continuaram. Tito, em 96 depois de Cristo, e assim sucessivamente, matou os judeus. Os romanos. Who was it killed the Jews? Quem foi que matou os judeus? Who was Titus?
a Roman general. Quem era Tito? General romano. The blood rolled out the gates down there up to the slaughtering women, children, and everything. O sangue escorreu dos portões lá até e os mataram, as mulheres, crianças e tudo. Didn't Ezekiel 9 say to do that? Não diz Ezequiel 9 que eles o fariam? Go through the midst of the city and set a mark upon the people who sigh and cry, the Holy Spirit. Passa pelo meio da cidade e marca com um sinal os homens que suspiram e que gemem, o Espírito Santo. And the rest of them, the slaughtering men come forth that had been bound, hold them, until they went forth and slaughtered everything that was in there. E o resto deles, o carrasco saiu, que tinha estado preso, deteve-os, até que eles saíram e mataram tudo o que havia lá. Little women. Boa noite, irmãos, com Jesus. Ficamos em pé. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. É aqui o lugar para falar com Deus. Altíssimo Deus, nós te agradecemos por mais este rico privilégio. Podemos passar por estas portas, nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus, com irmãos de fé igualmente preciosa. Pai amado, vivendo num mundo em grande agitação, sendo um dos grandes sinais da tua volta, aonde as pessoas estão gemendo com medo, porque elas não têm um lugar de segurança. Elas não confiam nas grades de suas casas. Elas não podem confiar nas redes de segurança. Deus eterno, mas o Senhor proveu para nós um esconderijo secreto, à prova de demônios, à prova de bomba atômica,
e este refúgio, Deus vivo. É a cidade de refúgio chamada Senhor Jesus Cristo, aonde nós podemos descansar, aonde nós podemos nos encontrar e poder aguardar a tua vinda em segurança. Pai eterno, nós te suplicamos em teu santo nome, derrama sobre nós nesta noite a unção do teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja vivificada na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Assentai-vos, irmãos. Vamos iniciar cantando o número 14. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e na morte também o label. A cada passo vou me aproximar.
Amém? Vamos ao nosso último hino. No abrigo da rocha. 56. Jesus amoroso, fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim, no abrigo da rocha, esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. Somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Bondoso Deus e Pai Todo-Poderoso, bom é estar nesse lugar separado para nós nesta noite. Pedimos que o Senhor assuma o controle absoluto de nosso ser, que aquilo que o Senhor deseja nesta noite seja injetado no profundo de nossa alma. Abençoa, Deus, o nosso esforço, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. E desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus, nosso Salvador. Eu ia fazer a eleição hoje, Assembleia Ordinária, né? Mas não foi possível. O irmão não pôde estar presente, o irmão Fabinho. Então fica convocado para o próximo sábado. A gente vem para a gente fazer a eleição da diretoria, do conselho também, e quem sabe até dos diáconos já, né? Fazer a eleição. Aproveita, a gente faz tudo de uma vez. A leitura que nós vamos fazer esta noite é em Hebreus, capítulo 11. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Eu não sabia nem que escritura que eu ia usar hoje. Estava confiante que eu iria fazer a eleição, né? Dar só uma palavrinha. Mas Deus sabe melhor, né? Eu lembro ainda em tempo para a gente orar em favor do pastor Ienes. Ele me ligou ontem. Vai fazer uma cirurgia dia 12, e ele pediu que as igrejas orassem por ele. Eu já pus a igreja da Barra para orar ontem, depois nós vamos orar aqui em favor dele, e a gente vai interceder, crendo que Deus vai acompanhar, né? Cirurgia do irmão, cirurgia de correção, mas precisa de uma anestesia geral, né? E a gente pede a Deus que tudo corra bem. Eu estou aqui com a mensagem abrindo um caminho, eu não vou ler ela, mas é uma sugestão para você. Está doente, precisa de cura. Você que sofre de opressão, depressão, leia ela comendo. Acredito que você vai ser ajudado. A outra que nós vamos ler alguma coisa nela aqui é um super sentido. Essa daqui também eu aconselho você a ler ela. Você que está doente, precisa de cura, precisa de fé. Então faça uso dessas duas mensagens. Uma sugestão do pastor para vocês, né? Para vocês lerem essas duas mensagens. Vamos, irmãos, nos colocar de pé. Hebreus capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Depois os irmãos se assentam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os irmãos se assentem somente até aqui, né? Destacando aqui o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui, irmãos, nessa mensagem um super sentido. Vou falar alguma coisinha dela aqui no início. Depois a gente conclui aqui com 2 testemunhos de cura. A gente vai aprendendo, vai lendo, vai aprendendo muita coisa nela, né? Aqui no parágrafo 6 até o 12, o profeta dá uma instrução para a gente fazer as coisas com sentimento. Um conselho, né? Tudo que a gente for fazer, colocar sentimento naquilo, né? Fazer para Deus, né? Até porque nós somos humanos e nós temos sentimentos. Nós não somos um manequim que não tem sentimentos. Nós temos, né? Às vezes a pessoa perde o sentimento. Eu me recordo de um amigo meu, ele era de uma denominação, e nós trabalhávamos juntos, e ele fez concurso e entrou na polícia militar, aqui do estado de São Paulo. Aí ele veio perguntar para mim, né, pediu um conselho. Falou: irmão, o que você acha de eu entrar na polícia? Falei: irmão, tem o seu lado bom, né? Mas para um cristão é um trabalho insalubre para a fé dele. Além de ser para a vida, né? Física, a fé também. E eu citei exatamente isso aqui para ele. Eu falei: uma das coisas que o policial perde é o sentimento. Ele costuma prender, bater, e aí ele perde o sentimento. Eu conheci um também. Conheci ele e conheci 2 filhos dele, um filho e uma filha. E ela falou para mim, falou: seu Limeira, meu pai trata a gente como bandido, um policial. Ele trata a gente, costumou tratar com bandido, e ele trata a gente igual. E eu falei isso para esse irmão, falei: irmão, uma das coisas que você corre o risco de perder o sentimento pelo ser humano. Mas mesmo assim ele entrou, né? E a última vez que eu fiquei sabendo dele, ele já tinha matado 2. Ele estava respondendo processo, né? Porque perde mesmo o sentimento. E aqui o profeta dá essa instrução para a gente não fazer as coisas mecanicamente, tecnicamente. Ele diz: foi o falecido Paul Radar. Ele disse, uma vez ele estava contando uma história, e ele disse que ele e sua esposa estavam assentados à mesa, e ela queria ir a algum lugar ou algo assim. E ele insistiu dizendo a ela: eu não posso fazer isso. Você quer que eu faça? É até, irmãos, uma palavra recomendada. Porque às vezes a gente não pode e a gente fala: eu não quero, eu não vou. E a pessoa se sente ofendido, né? E quando você usa o termo eu não posso, parece que abranda mais, né? Você fala: eu estou impossibilitado de fazer isso por tal e tal motivo, eu não posso fazer. Não é que eu não quero, às vezes eu não posso fazer. Até no trabalho,
No lar é bom a gente usar esse termo. Eu não posso, estou impossibilitado. E ele disse para sua esposa: eu não posso fazer isso. E assim por diante, e ele foi um pouco brusco com ela. Assim ele olhou para ela e as lágrimas rolavam na face dela. E ele disse a ela, bem, ele pensou no seu coração. Bom, se ela se magoa tão fácil assim, que fique magoada. Assim, ele fez como os homens. Ele dobrou o jornal e colocou na bandeja. Quer dizer, o assunto aqui está encerrado. E ela sempre ficava à porta e lhe dava um beijo de despedida. E então, quando ele chegava ao portão, ela acenava para ele e isso satisfazia. Despedida, né? Estava indo para o trabalho. Até que ele voltasse do escritório, do seu trabalho. E assim, naquela manhã, disse... Quando eles começaram a sair junto à porta, ora, ela estava à porta. E ele a beijou e caminhou até o portão. Abriu o portão, olhou para trás e ela estava de pé junto à porta, de cabeça baixa. Ela estava ainda magoada. E disse que ele deu tchau e ela deu tchau para ela. Despediu normalmente, como sempre tinha feito. Só que houve essa discussão, e aí ele fez a coisa sem sentimento, mecanicamente, né? E ele disse que ele começou a descer a rua e se pôs a pensar. E se algo acontecesse antes que eu voltasse para casa? Ou se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse, e Deus nos chamasse para deixar a cena? E ela é uma mulher tão boa, ela tem sido, quão doce ela é. E assim por diante, ele saiu se perguntando. E disse que quanto mais longe ele ia, mais pesado o seu coração ficava. É um sinal, né? Quando o coração pesa, é bom a gente acertar logo. Sinal que Deus está tratando conosco, né? Assim ele virou-se, voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor e ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse, perdoe-me. Ele não disse, peço desculpas. Ele não disse nada. Diz que somente a abraçou, a beijou novamente, virou-se, caminhou de volta para fora. Diz que saiu até o portão, ela estava à porta novamente. Ele disse tchau, ela disse tchau. Exatamente como ela fez da primeira vez. Mas na última vez havia um sentimento naquilo. Portanto, é assim que é. Quando tem sentimento nisto, veja você, de que isso é realmente algo da parte de Deus. Aí a gente aplica muito a nós, no ministério, né? Fazer as coisas, às vezes, por obrigação. Fazer as coisas sem sentimento, não funciona muito, não. Orar pela pessoa, a gente tem que colocar aquela pessoa para dentro do coração da gente, e a gente vê que na maioria das vezes Deus entra em ação, quando a gente faz uma oração com sentimento, se colocando no lugar daquela pessoa. Aí isso aqui aplica-se também, irmãos, ao trabalho, especialmente o trabalho de Deus, a gente colocar sentimento naquilo que a gente está fazendo. Sentimento, senso de responsabilidade, compromisso. É assim que Deus aceita.
Aqui ainda, antes do testemunho, ele diz aqui no parágrafo 17. Ele agia assim, né? Era um evangelista, e ele diz que no início do seu ministério, ele cria que Deus o chamou para ser pastor. Ele queria ser um pastor. Eu queria ficar aqui em Jeffersonville, como pastor local. Ele diz, mas Deus mandou eu fazer a obra de um evangelista. Pois ele reconheceu, né? Ele disse, eu nunca seria um bom pastor local. Deus me chamou para ser um evangelista. Faça a obra de um evangelista. Ele fala isso, estava lendo hoje, ele falando isso aqui. Mas ele não atendia todo tipo de convite. Ele não ia aceitando e já viajando. Aqui no 17, ele diz, agora, esta semana vai ser uma semana importante para mim. Semana que vem, amanhã, eu tenho de tomar decisões para o próximo ano. Tomar uma decisão quanto aos convites. Eu desejo ir ao escritório e apanhar todos os meus convites e trazê-los para casa. Portanto, por alguns dias eu vou orar a Deus para Ele me guiar e me mostrar que caminho seguir e o que fazer. Mas isso aqui é um segredo tremendo, quando a gente age assim. Quando Deus mostra o caminho para a gente, não tem como errar. Agora, às vezes, a gente toma decisões, vamos dizer assim, importantes na nossa vida, às vezes atraídos por outro critério. Às vezes aqui a proposta é boa, às vezes em casamento é porque a pessoa é bonita, e a gente vai dando passos assim, mudança. Eu recebi um telefone essa semana, um irmão, ele só me comunicou, né? Congregava comigo. Ah, pastor, eu vendi minha casa em tal lugar e vou mudar para tal lugar. Já comprei a casa, já. Falei, tá bom, irmão, Deus te abençoe. Ele falou assim, com quem que eu congrego lá? Eu falei, eu não sei, irmão, o mais próximo que eu conheço é o pastor fulano de tal. Ele foi lá, tinha um outro mais próximo. E ele foi congregar lá. Acho que no primeiro culto já houve, assim, discussão. Ele estava contando para mim. Entre ele e o pastor. Quer dizer, a pessoa faz as coisas assim. Eu não vou dizer que Deus não dirigiu ele, né? Como é que eu vou falar, né? Mas precisava sentar, ponderar as coisas. E agora ele falou, olha, pastor, a ceia aqui é a cada 6 meses. Cada 6 meses, tá? Quer dizer, tudo bem. Se é só ele, se tem ele, a esposa, os 3, nessa condição, cidade pequena. Irmão Brano não agia assim. Isso é para a gente pensar, né? Quando a proposta vier, você coloca diante dele, diante de Deus. Não tem como a gente errar. Agora, às vezes, quando a gente quer, aí a gente força. Eles falam, não pode ir. A gente já vai pela vontade permissiva de Deus. Deixa a perfeita de lado e vai pela permissiva. Então, veja aqui a sabedoria dele, para a gente aprender com ele. Portanto, por alguns dias, eu vou orar a Deus e orar para Ele me guiar e me mostrar que caminho eu devo seguir. Nós não vivemos em uma época como quando Ele estava aqui, o Senhor Jesus.
aonde Deus o guiava de lugar em lugar, e ele ficava numa cidade por umas horas e assim por diante. Mas hoje é um sistema diferente. É uma preparação, grupos ministeriais e muitas coisas que precisam ser feitas. E da forma que eu faço isso, então eu trago todos os meus convites africanos e os depositos todos, os da Índia, da Califórnia, de Utah, de todos os diversos países, os convites, eu os separo em montões. Eu os deixo ali. E então eu começo a caminhar e a orar. Quem sabe, entre em meu carro e me vá por 1 ou 2 dias orar, para saber aonde que Deus queria que ele fosse. Eu retorno orando. Então, algo vem ao meu coração para ir a determinado lugar. Então, eu vejo se é apenas uma impressão. Às vezes é uma impressão. Então, depois, se isto me impressionou tanto, eu vou até esse montão, vou até esse lugar para ver aonde é. Agora, aqui, irmãos, está a razão porque eu faço isso. Pense no que é voar cerca de 72 horas de avião. 3 dias de avião. Ou mais, né? Pense no que é voar cerca de 72 horas de avião, nas tempestades, para cima, para baixo, para os lados. Você que já voou em ultramar, sabe. Às vezes você está subindo, às vezes você está descendo, balançando, sacudindo, oscilando através daquelas nuvens e sobre aquela água por 3 dias e noites. Então você desembarca em uma região e o primeiro que se encontra com você é Satanás. Satanás sabe o que vai acontecer aonde o profeta chega, né? Ele já vai lá no aeroporto. O profeta conta aqui numa outra mensagem que ele chegou num lugar, tinha um irmão lá esperando ele, no aeroporto. Na hora que ele desceu, o irmão foi lá e falou: "Ô, irmão Braná, os ministros não quiseram colaborar com a campanha. Acho melhor o senhor voltar." Ele diz: "Não, irmão, eu não vim aqui por conta própria, não. Foi Deus quem me mandou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui." E se você não tem uma direção, uma convicção que Deus mandou a gente lá, como é que vai fazer? Veja aqui. Então, talvez você dissesse: "Bem, quem sabe o Senhor não queria que eu viesse." Mombrana pensando com ele. Quem sabe? Você pode pensar assim: "Bom, eu acho que o Senhor não queria que eu viesse aqui." Mas quando você é enviado da parte de Deus, você está preparado para enfrentar o inimigo. Você diz: "Eu piso aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui no nome do Senhor Jesus, eu fico aqui até que a sua obra seja completada." Vê? E você está preparado para enfrentar estas forças. Assim, vocês me amam, eu sei que sim. Assim, orem por mim esta semana, para que eu tome as decisões certas, pela inspiração, para Deus me guiar. É para a gente ir aprendendo aqui, né? Aqui, irmãos, ainda tem mais um assunto aqui antes de eu chegar no testemunho. Aqui no 35, o conselho que ele está dando à igreja dele. Antes aqui ele fala: "Eu quero uma conversa com a minha igreja." Ele diz: "Agora, irmãos, não deem ouvidos a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer." Vem?
Se o diabo lhe mostrar alguma coisa e lhe disser algo mal acerca dos membros do corpo de Cristo, não creia nisso. Não creia, porque tão logo você crê nisso, você arruína a sua experiência. A experiência com Deus é arruinada. Às vezes o diabo mostra razão para a gente, né? Mas vamos tomar o conselho do profeta aqui. Eu estava lendo hoje ali, ele falando na mensagem, parece que é Hebreus, falando, se o seu pastor cair numa dificuldade, fique do lado dele, ajude ele. Um diácono cai numa dificuldade, ajude ele, fique do lado dele. Pois eu vou ler isso aqui, né? Ele falando isso aqui, a respeito dos oficiais da igreja. Porque ninguém está isento de cair numa dificuldade. Aí quando é o pastor, por exemplo, quando ele cai numa dificuldade, aí o povo abandona ele mesmo. Excetuando, irmãos, vamos dizer assim, doutrina errada, né? Não tem como a gente ter companheirismo. Ou quando a pessoa entra por um caminho, uma prática constante, coisa errada, e não aceita conselho, aí não tem como você ajudar, né? Para a pessoa, fecha a porta. Ela não quer te ouvir. Mas quando é uma pessoa humilde, que precisa de ajuda, você vê que aquela pessoa precisa de uma ajuda, ajuda ele. Ajuda ela, ninguém está isento de cair numa armadilha do diabo. O profeta está ensinando isso aqui, falando a respeito do corpo de Cristo. Veja aqui, porque tão logo você crê nisso, você arruína a sua experiência. O diabo nunca fala a coisa como foi. Ele acrescenta, ele tira, omite. E a gente vai crer no diabo. Agora, se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém. Deus nos ajude a praticar isso aqui, né? Nós cremos nisso, não cremos? Deus nos ajude a praticar isso aqui. Não conte a mais ninguém. Veja a instrução que ele vai dar. Mas vá até aquele membro com amor e veja se você consegue trazer ele de volta a Cristo. E se não conseguir, então conte a uma pessoa de confiança. Não é um fofoqueiro. Conte a uma pessoa de confiança, chame lá ele. Então conte a uma pessoa, ou que ela acompanhe você. Faça-o da maneira que a Escritura diz, você mesmo. Não precisa ser o pastor, né? Se alguém disser, bom, a irmã fulana ou o irmão fulano, não creia numa palavra disso. Simplesmente deixe isso passar. É bom a gente não crer mesmo, né? Certas coisas que a gente ouve, a gente não põe crédito até que haja uma testemunha. E às vezes, irmão, a gente não tem nada que ver. Há certos assuntos que não diz respeito a gente fica querendo saber. Aquilo não traz resultado positivo para nós, para a nossa fé. Tem coisas que se a gente não saber é melhor para a gente. Você fica com a mente virgem. Às vezes você fica sabendo, você sofre quando você fica sabendo. E aí vem a tentação para a gente falar para outros, e aí a gente arruína a nossa experiência, diz o profeta. Veja, se alguém disser, irmão fulano, não creia numa palavra disso. Simplesmente deixe isso passar, porque lembrem-se,
Isso é o diabo tentando arrasar com vocês. Agora, somente espere até que ele venha, porque ele o fará. Agora, deixe o bom homem da casa, a fé, parar-se bem ali e não receba nada. Estas pessoas têm se assentado em regiões celestiais com você, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão, a mesa e o Espírito Santo, e ele tem testificado que elas são filhos e filhas de Deus. Sejam realmente amáveis, compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você vá e fale amavelmente dela. Observe quão mais amável vem a você então. Isso mesmo. Sempre retorne o bem pelo mal, o amor pelo ódio. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática, né? Porque é assim. O verdadeiro cristianismo. Agora, não deixe de fazer isso. Prometa você mesmo isso a Deus. Deus, por tua graça, isso é o que eu farei. Não importa quanto alguém falar mal. Retorne o bem. Não pense mal. Se você de fato pensa mal, e você está apenas hipocritamente dizendo isso, então você está errado. Você apenas continue consagrando-se a Deus, até que você realmente se sinta bem para com esta pessoa. É assim que se faz. Então, a doçura das bênçãos de Deus irá, cobrirá a sua alma. É uma das maneiras, irmão, da gente vencer o inimigo. É a gente retornar, né? O mal com o bem. Procurar fazer isso. O resultado você não imagina daquilo. Agora, não fazer, como diz o profeta aqui, hipocritamente. Porque quando eles estavam matando Jesus lá, Jesus diz: Pai, perdoa eles. Ele não sabe o que é que ele está fazendo. Às vezes as pessoas fazem coisas conosco que eles não sabem o que está fazendo. Não sabe nem quem é você. Ignora que você é uma morada de Deus. E às vezes paga caro por isso. Quando alguém fala uma coisa para você, de você, e aquilo não agrada a Deus que está dentro de você, aquela pessoa paga um preço. Paga um preço, porque magoou a Deus. Entristeceu a Deus. Para a gente pensar nisso aqui, né? Mensagem a respeito, irmão Brana conta vários exemplos de pessoas que respeitaram e de pessoas que faltaram com respeito. Pagou caro, né? Veja aqui, falando a respeito do amor, você apenas continue consagrando-se a Deus até que você realmente se sinta bem para com a pessoa. É assim que se faz. Então, a doçura das bênçãos de Deus irá, cobrirá sua alma. É assim que se vive vitoriosamente. Então, nada pode lhe causar dano enquanto você estiver em amor. Porque é o que vai entrar lá. É o amor. O profeta disse isso, né? Veja aqui. Se você tiver línguas genuínas, elas cessarão. Línguas estranhas. Se você tiver sabedoria, ela desvanecerá. Profecias, isso falhará. Mas quando você tem amor, isso permanecerá para sempre, está vendo? Agora, não ame as pessoas, os que não o amam, mas ame aqueles que não o amam. Fácil não é, né? Mas impossível não é também. Aquilo que é impossível para a gente, é possível para Deus.
Aliás, irmãos, tudo bem, às vezes a gente fica magoado com determinadas coisas que às vezes a pessoa faz conosco, mas aquilo nunca deve resultar numa raiz de amargura. Aí você vai ver. Tira a gente da comunhão com Deus. Deus não ouve mais a gente enquanto aquela raiz de amargura não sair. Então pense nisso aqui. Quem que é o beneficiado? Somos nós. Isso traz saúde para a gente. Traz saúde para a gente. Não ame apenas os que o amam, mas ame aqueles que não o amam. Porque é fácil para mim amar qualquer um que não me ama. Mas tente amar alguém, ou melhor, é fácil para mim amar qualquer um que me ama. Mas tente amar alguém que não ama. É aí aonde você pode testar se você é cristão ou não. Alguém que não ama, e ainda assim em seu coração você o ama. Agora, você não o ama, então apenas continue firme em Deus, porque eu sei que isso é verdade, amém. Eu sei que isso é verdade. Agora, para encerrar, irmãos, aqui, completar o tempo, depois da leitura, o profeta inicia dizendo aqui no 52, falando a respeito dos sentidos. Esclarecimento bom para a gente já sabe, né? Vamos só recapitular aqui mais uma vez. Eu gostaria de falar brevemente sobre o tema sentidos. Somos ensinados que o homem natural tem 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles controlam, ou Deus lhe deu estes 5 sentidos para ter contato com o seu lar terrestre. Isso aqui, irmãos, num sentido, ele favorece a gente. No outro sentido, é o nosso maior inimigo. Sentidos. Você lê aqui os Salmos, os primeiros Salmos ali, é Davi falando dos sentidos, falando dos inimigos, mas eram os sentidos. Porque eles trabalham contra a gente. Sentidos do corpo, sentidos do espírito. O profeta vai falar isso aqui, até combina com a mensagem que nós estamos estudando. Necessário vos é nascer de novo. Porque isso aqui tem que estar sob controle. Esses sentidos. Controle do sexto sentido, que é a fé. Do contrário, só causa dano a gente. A gente não passa de um animal mesmo aqui. Animal racional. Porém, sem o espírito. Se a gente não tem esse sexto sentido. Nós somos ensinados que o homem natural tem 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles controlam, ou melhor, Deus lhe deu esses 5 sentidos para ter contato com o seu lar terrestre. Esses sentidos, eles são conhecidos como visão, paladar, tato, olfato, audição. Esses 5 sentidos, os quais são conhecidos pelo homem natural, eles são bons. E não podemos atuar ou viver uma vida normal quando um desses sentidos não deixa de funcionar. Aí nós não temos uma vida normal. Quando a gente perde um desses sentidos, a visão, a audição, o paladar e assim por diante. Sua visão, audição, tato, olfato ou paladar, nós não podemos ser normais sem eles. Há algo faltando. Há alguma porção da vida com o que não podemos ter contato, sem esse sentido estar funcionando. Falta alguma coisa. Eles são bons, eles são úteis, e nos foram dados por Deus. Deus deu esses sentidos, mas eles lhes são dados como um dom. E depende de como a que você rende esses sentidos. Será a maneira como a sua vida será controlada. A maneira como você rende esses 5 sentidos. Agora, irmão, o diabo, mais do que ninguém, sabe disso.
Ele trabalha, explorando esses sentidos da gente. Todos eles. O diabo trabalha. Veja aqui. Deixa eu ler aqui de novo. Depende de como a que você rende esses sentidos, será a maneira como sua vida será controlada. A maneira como você rende esses 5 sentidos. Você é o que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, cheira, sente. Seja o que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. É uma luta, é a maior batalha. É a gente dominar esses sentidos, do corpo, do espírito, que são 5 também. Agora, nós somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos, mas de nenhuma maneira foram esses sentidos dados a você para guiá-lo à vida eterna. Não. Eles foram dados a você para contato terreno, terreal. Mas foi-lhe dado o 6º sentido, e esse 6º sentido pertence somente ao cristão. Ao cristão no real sentido da palavra. Cristão é aquele que foi lavado, redimido, purificado pelo sangue de Cristo. Cristão é aquele que nasceu de novo. Então Deus dá para ele. Ele é possuidor desse 6º sentido. Nós vamos ver o exemplo aqui já já. Este 6º sentido pertence somente ao cristão. Cristão não é quem diz que é cristão. Cristão é quem passou por essas etapas que nós falamos aqui. Esse é cristão mesmo. Então ele é possuidor disso aqui. Você não pode ter esse sentido até tornar-se um cristão. E um cristão é a única maneira de você alguma vez poder ter mais que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural. Mas o 6º sentido é mais conhecido para o cristão como fé. É aquele que o governa e guia, e é superior a todos os outros sentidos. É superior a todos os outros sentidos, os outros 5 sentidos. Agora, eu não diria que porque nós recebemos o 6º sentido, que os 5 sentidos já não servem mais. Sim, servem. Esses 5 sentidos lhes foram dados por Deus e são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Agora, o 6º sentido, ele não pode mentir. A fé não mente. É um super sentido. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. É um super sentido. E o super sentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. E se você deixar os 5 sentidos se renderem ao 6º sentido, ele o guiará e trará todos os outros sentidos sob o controle deste super sentido. Aí Deus alcançou, irmãos, o objetivo dele. É assumir o controle absoluto do nosso ser. Aí Deus conseguiu aquilo, porque às vezes, o profeta fala, às vezes a gente rende o corpo a Deus, como Sansão, né? Sansão deu os músculos para Deus, mas o coração dele, ele deu à mulher. Às vezes a gente não se rende totalmente, como deveria se render. O ser completo, corpo, espírito e alma, rendidos. A gente tem exemplo disso aqui. Nós lembramos do nosso irmão Moisés. Rendido, Deus fazia com Moisés o que ele queria. Moisés não era um discutidor, um argumentador. Deus mandava, ele ia lá e fazia. Praticava o que Deus mandou ele fazer. Deus encontrou um assim.
que se rendeu. O profeta de Deus está procurando pessoas assim, para ele entrar e governar e fazer aquilo que ele tencionou fazer, cumprir o propósito dele através de nós. Veja aqui. Agora, esse sentido, se você deixar que os 5 sentidos se rendam ao sexto sentido, ele o guiará e trará todos os outros sentidos sob o controle desse super sentido. Pois ele está tão acima do natural, como o homem espiritual está acima do natural. Ele está tão distante, tão alto como os céus estão acima do homem natural e seus 5 sentidos. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Está aí vendo isso aí? Natural. Ele está embaixo, só consegue ver as coisas daqui. Só luta por coisas daqui. O espiritual, ele está acima. Então ele consegue ver coisas, através desse sexto sentido, que a visão dele não declara. O profeta diz aqui. Veja, ele faz esse sexto sentido. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver com o olho, a retina do olho. Ele faz você atuar aonde você nem imaginaria que os 5 sentidos chegariam a pensar acerca disso. O diabo, ele pode meter-se nesses 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar naquele super sentido. Ele está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus, é chamado fé. Fé é tal grande coisa. E os 5 sentidos não controlam o sexto sentido, mas o sexto sentido controla os 5 sentidos. O super sentido controla os sentidos naturais. E os 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato, audição. E o super sentido é algo que fará você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa do que você falará. Ele fará você crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar, ouvir, porque ele tomará a palavra de Deus e ele liberará esta palavra para você e fará você caminhar de modo contrário a qualquer outra coisa que haja, com exceção da palavra de Deus, pela fé. A fé faz isso. Sabe de quem que eu me lembrei agora? De Maria. Maria, a mãe de Jesus, assim conhecida, né? Se ela fosse usar a razão, ela usou um pouquinho só. Quando o anjo chegou e anunciou para ela, né? Que ela iria engravidar pelo Espírito. Ela disse, mas como é que pode ser isso? Ela queria uma explicação. Como é que pode ser isso? Uma mulher dar à luz sem conhecer um homem. O anjo disse para ela, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela não discutiu, ela não argumentou, simplesmente segurou aquilo. Ela tinha o sexto sentido, a fé. Passado um tempo, os sintomas da gravidez veio. As coisas de Deus, irmãos, é assim. A maioria das coisas a gente não entende como é que funciona. E não adianta a gente querer entender, buscar razão. Quando Deus quer fazer a coisa, Ele faz. Ele entrou em Josué e falou, Josué, manda o sol parar. Josué mandou o sol parar. Manda a lua. Lua, para. Agora, vai discutir como é que o sol parou, como é que a lua parou. A gente foi chamado para crer, né? Tudo é possível aquele que crê. Se a gente, irmãos, for argumentar, razoar, a gente atola. A gente patina, não sai do lugar. Mas se você crê, você avança na fé.
Não importa que jeito que é. Se Deus mandou, falou, aquilo vai acontecer. Devemos crer nisso aqui, né? A gente lembra do arrebatamento. É uma promessa que ela tem que fazer parte da nossa vida. A gente não pode deixar o arrebatamento de lado e fazer outra coisa. Porque a nossa vida está entrelaçada com as coisas de Deus. Não pode separar. Daí porque a gente tem que renunciar a tanta coisa por causa do arrebatamento. Não, isso aqui compromete, eu não vou querer. Isso aqui arranha a minha fé, eu também não vou querer. Porque nós cremos nisso, que vamos sair daqui. Não cremos? Nós cremos, irmãos, que numa hora dessa o nosso corpo vai ser transformado num pestanejar. A Bíblia que fala isso. Nós cremos nisso. Então, por isso, a gente não compromete o nosso arrebatamento. Prova que a gente crê é que a gente não compromete. Veja aqui. Agora, eu não diria que porque nós recebemos o sexto sentido, que os 5 sentidos já não servem mais. Servem. Esses 5 sentidos lhe foram dados por Deus e são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, eles estão mentindo, aqui eu já li. Agora, os 5 sentidos, eles não controlam o sexto, mas o sexto controla os 5, já li também. Agora, eu vou dar uma outra ilustração dos sentidos do homem natural. Veja aqui. Agora, quando ele nasce com esses sentidos, de modo que eles são sentidos dados pela natureza. E essa é a razão, a única coisa que ele chegará a saber acerca disso é em seu pensamento intelectual. Ele somente pode pensar como homem. Ele pode ouvir como homem, mas quando ele se torna governado ou regenerado, ou chamaríamos nascido de novo, então esse sexto supersentido lança a mão dele. E ao fazê-lo, aquele supersentido o eleva a um ponto onde ele tem fé para crer em coisas que ele não pode ouvir, coisas que ele não podia ver, entendimentos que ele não podia entender. Ele crê nisso. Então veja, mesmo assim, porque ele é governado por aquele sexto sentido, aquele supersentido. Oh, quão maravilhoso é saber disso e pensar quão simples é crer nisto. Irmão, muda mesmo, né? Quando Deus assume. Aí não é preciso o pastor ficar gritando, brigando. Por certas coisas, as coisas por si vão se encaixando na nossa vida, naturalmente. Porque o profeta fala, quando você nasce de novo, ele põe um selo em você. Obra consumada. Obra consumada. Só vai ser mexido naquele selo quando o nosso corpo for transformado. E Deus quer nos levar a isso, a esse grau aqui. Agora, você não pode crer nisso até você ser regenerado. Aí, irmãos, você não vai discutir com ninguém. Você tem isso? Você crê, você não discute. Com um que não é regenerado, que não dá conta de crer. A gente vai só se desgastar. Você não pode crer nisso até você ser regenerado. A Bíblia diz, ninguém pode chamar Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso semana passada. E isso tem sido uma tal pedra de tropeço, especialmente para o povo pentecostal, quando eles me ouvem dizer isso. Porque Jesus disse em São João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna vem de Deus somente. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Você só está tomando o que alguma outra pessoa diz. Você está falando que você aprendeu pelo intelecto de outro.
É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? A gente fala uma coisa que a gente ouviu falar, a gente não tem convicção daquilo. É bom para mim isso aqui, né? Veja, você o aprendeu apenas pelos 5 sentidos naturais. Agora você vê isso operando, irmão, no nosso meio. Pessoas com a fé aqui na cabeça só. Tem a mensagem na cabeça. A Bíblia na cabeça. Aquilo nunca foi materializado. Tudo que ele conhece não passou de letra. Igual os judeus lá, né? Os fariseus. Eles conheciam a lei pela letra, não viviam na prática. Não tinham o espírito da lei. Vê pessoas assim na mensagem. Falar da mensagem. Tudo que eles conseguem é somente a letra. Não passa da letra. Porque você vai instruir a pessoa não crê. A pessoa não aceita. Às vezes até balança a cabeça, fala que sim, mas no coração fala que não. Vira as costas, vai fazer. Exatamente o contrário que você mandou fazer, você instruiu fazer. Lê a mensagem, não crê na mensagem. Crê em alguma coisa. Crê em alguma coisa. Às vezes tem graça para ver o batismo só. Não vê o profeta, vê só o batismo. Não passa daquilo. Outros vê o batismo, vê o profeta. Mas tem coisas que não consegue ver, não enxerga mais. É assim, eu estava falando isso. Quinta-feira lá em Américo, né, com o irmão Valdecir. É igual você tira o óculos. Tirar o óculos eu não enxergo direito. A nossa visão é míope, a gente enxerga certas coisas, outras coisas a gente não enxerga. Falando da visão espiritual. Da visão espiritual. Eu estava lendo hoje também aquela mensagem, essa nova que chegou. Deus cumpra a sua palavra, né? Acho que é ela. E o profeta estava falando ali a respeito desse assunto aqui. Deixa eu pular aqui, senão eu não vou chegar no testemunho aqui. Não vai dar para me concluir. Veja aqui. Quando o sexto sentido chega, o Espírito Santo ele tira todos os arrazoamentos, tira todos os arrazoamentos desses 6 sentidos, ou melhor, dos 5, e o leva até esse 6º sentido, para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, saborear, cheirar, ouvir, mexe com você. Então você pode dizer que Jesus Cristo é o Cristo, porque você testemunhou isso, não é porque alguém falou para você. Não o que alguém, um intelectual, te ensinou, mas o que você aprendeu dele por experiência. Aí aqui eu vou encerrar aqui, irmãos, com esse testemunho aqui. Testemunho de cura, muito maravilhoso aqui. Está aqui no parágrafo 140 dessa mensagem aqui. Estou lendo mais sem comentar, por causa do tempo. Ele está falando aqui do irmão Raul. Ele diz, ele estava prostrado lá, morrendo com câncer. O mesmo homem levou-me até lá, seu médico, Hamilton, e ele o enviou a um médico lá de Nova Albany, e ele está lá no Hospital Santo Eduardo, estava lá. Ele fez o nascimento de meus 2 filhos. Ele disse ao doutor Brau lá de Hamilton, ele disse, ele está nas últimas, o irmão Raul. O doutor Brau disse, é o que eu pensei. Ele o levou até a casa de sua irmã lá, a qual é uma parente do senhor Scott. Ele era o juiz da cidade. E quando ele chegou lá, ele disse, apenas deixe-o ficar aqui até que ele morra. Deixa ele ficar aqui na casa para morrer. E mandaram avisar-me para ir lá. Eu ia, dia após dia, com a minha esposa até lá, e nós orávamos pelo irmão Raul. Eu o amava.
Ele era um dos meus convertidos a Cristo. E ele foi ficando cada vez mais fraco, e ele não conseguia mover as suas mãos. A senhora Hall disse: Billy, há algo que você possa fazer? Eu disse: nada que eu saiba, irmã Hall. Eu não consigo ouvir uma palavra da parte do senhor. Eu disse: mas eu gostaria que o meu médico desse uma olhada nele. Ela disse: quem é seu médico? Eu disse: é o doutor Sam Adair. Eu chamei Sam e disse: Sam, a única coisa que eu posso fazê-lo é enviá-lo para Louisville. E lá vão tirar os raios-x e coisas tais. Disse: e eu lhe darei o relatório depois. Então eles enviaram uma ambulância, apanharam-no e o levaram de volta. Sam me chamou e disse: Billy, ele tem câncer no fígado, não pode extrair o seu fígado e ele continuar vivendo. Disse: ele é pregador, ele deve estar bem agora com Deus, né? Você deveria dizer-lhe que ele vai partir. Eu disse: ele está pronto para partir, Sam. Mas a coisa é que eu simplesmente odeio vê-lo partir, ele é meu irmão, eu o amo. Eu pensei: ó Deus, faz alguma coisa por mim. E eu ia sair para caçar esquilos aquela manhã. Eu olhei para fora antes do amanhecer, ninguém estava no quintal. Eu apanhei meu rifle e fui andando pela casa e havia uma velha maçã de aparência áspera pendurada na parede. Eu pensei: por que será que Meda colocou isso na parede? Eu olhei outra e outra e outra, até que 6 delas estavam penduradas lá. Eu tirei o meu chapéu e eu caí de joelhos no chão. Eu olhei ali para cima, e então uma enorme e linda maçã desceu e comeu aquelas maçãs. E eu olhei, encontrava-se ali em cima, e estava aquela mesma luz pairada ali. Ela estava como que rodopiando em círculos, e disse: ponha-se de pé, vá e diga ao Sr. Hall, assim diz o Senhor, ele não morrerá, mas viverá. Eu fui até lá e contei-lhe. Ele não apresentou nenhuma melhora, mas ele creu nisso. Aí vai, irmão, da gente crer na palavra, né? Ele não ficou bom, mas ele creu. Segurou naquilo que o profeta falou. Às vezes a pessoa segura no que o pastor diz, né? Tem que entender isso aqui. Por isso que a gente tem que falar por inspiração divina mesmo. Que a pessoa segura, profeta, a pessoa segura no que o pastor diz. Veja aqui. Ele não apresentou nenhuma melhora, mas ele creu nisso, ele se firmou nisso. Não havia diferença ao que parecia. Ele ignorou o sintoma, o sentido. Porque o sentido dizia: você não está bom, você está pior. Ele ignorou aquilo. Ele creu no que o profeta disse. Veja aqui, ele se firmou nisso. Não havia diferença ao que parecia. Um dia passou, nenhuma diferença. O segundo dia, nenhuma diferença. Por volta do 3º dia, começou. E eis que ele está vivendo hoje depois de 10 anos. Agora observe sentada ali a senhora Waver. Não, eu estou enganado. Foi quando a sua filha veio, depois da cura de Marge. E eu fui até lá. E não havia nada que aquela mulher pudesse fazer. Ela estaria morta dentro de poucas horas. Então deram umas 2 injeções, foi o que puderam dar à mulher, só isso. Fizeram uma operação nos órgãos femininos dela, ela tinha câncer e havia se alastrado, e chegou até a espinha. Eles o apanharam quando a operaram, espalharam. Nada se podia fazer pela mulher. Eu queria conversar com ela sobre cura, mas ela disse: o Senhor é um ministro do Senhor Deus, e eu não sou digna de que entres em minha casa. Considerando-se a si mesma indigna,
digna para um ministro vir. Ela disse: eu tive uma vida mundana, eu dancei, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu usei um linguajar ruim, ou tantas outras coisas. E ela me contou os seus pecados. Ela disse: eu não sou digna disto. Eu percebi que ela estava no caminho certo. O caminho certo é isso aqui, confessar mesmo, com sinceridade. O pecado escondido impede a cura, impede a comunhão, né, com Deus. O profeta diz: eu percebi que ela estava no caminho certo, humilhada, arrependida. E eu percebi que ela estava no caminho certo. Ela teria de receber Cristo aqui antes que esse sexto supersentido chegasse a entrar em ação. Nós nos ajoelhamos. Eu falei a ela acerca de: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Ela deu sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se entregou. E quando ela o fez, ela disse: eu sinto-me tão diferente. Algo aconteceu comigo. Algo aconteceu comigo. Eu quero apertar a mão de todos vocês. Nesse momento eu olhei e havia uma visão. Ela estava indo ali, lá no galinheiro, atrás da casa. Eu disse: Sr. Weaver, assim diz o Senhor Deus, a senhora caminhará até aquele galinheiro e a senhora viverá. Ela não podia basear-se na maneira como ela se sentia. Vai olhar para a condição, você desanima. Então olha para a palavra, olha para a promessa. Ela não podia basear-se na maneira como se sentia. O câncer a havia devorado. Ela não podia basear-se no que o médico havia dito. Ela estava morrendo. E isto foi, suponho, 14 ou 15 anos atrás. A senhora Weaver diz: não, foi 14 anos, ela estava lá no culto. 14 anos atrás. Ela veio cambaleando até esse tabernáculo quando ela estava fraca. Não parecia ser capaz de sair da cama. Pequenos braços ossudos, porque ela havia prometido a Deus que viria e seria batizada em nome de Jesus. Nós a levantamos de uma cadeira de rodas, quase lá, uma cadeira, e descemos até o tanque de batismo e a batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. E ela está ali sentada esta noite. Olhe para ela. Se vocês querem ver um exemplar de saúde, por quê? Ela lançou fora os arrazoamentos e pesquisas científicas e tudo mais, porque o sexto sentido entrou em operação. Eu me lembro disso aqui, irmãos, há pouco tempo atrás. Testemunho tremendo da irmã Conceição. Ela estava de muleta. Não tinha como recuperar mais, né? Andava de muleta. Não sei se era desgaste, alguma coisa assim. E não podia fazer cirurgia, nada. E ela lendo a mensagem. Ela estava simplesmente lendo a mensagem. E Deus falou com ela. Ela falou: pois eu vou para a igreja sem as muletas. E foi. E até hoje. Não usa mais muleta. Deus falou com ela lendo a mensagem. Por isso que a gente sugere leitura para os irmãos ler, né? Uma hora dessa Deus fala com você ali, o assunto está resolvido. Acabou o assunto. Deus falando, e Deus quer curar a gente assim, assentado, você lendo. Deus quer curar, você crendo, se você crê aí, se você der conta de crer sentado aí, você recebe. É o que Deus quer. Isso aí tira. Isso aqui tira, irmãos, a fama do pastor. Ah, vou lá para o pastor orar, o pastor orou, fiquei boa, fiquei bom. Não é, pastor, é a sua. É a sua fé. É quem cura você. A gente simplesmente ora com toda sinceridade. Impõe as mãos. Às vezes a pessoa tem fé no toque e recebe, mas não é o pastor que tocou e a pessoa foi curada. O Brano explica isso aqui, né? Aí ele vai dar uma instrução aqui, encerrando mesmo. Agora, deixe-me lhe dizer isso novamente, apenas por um minuto. Jesus passou por uma árvore certa vez,
e era uma árvore de figueira. Ele olhou para a figueira. Agora, por favor, não percam isso. Ele olhou para a figueira e não havia figos nela. Porque às vezes, irmãos, a gente recebe a oração e aí, ao invés da gente melhorar, a gente fica pior. Está vendo um exemplo aqui, né? Fala, não fui curado. Eu não fui curada. Você tem que crer que você foi segura. O profeta diz, a fé cura você. A incredulidade ressuscita. Ressuscita a doença. Você fez uso da fé, você foi curado. Mas se você descrer, a sua incredulidade ressuscita a doença. Então você crê naquilo, segura naquilo. Não simplesmente com uma fé mental, né? Então veja aqui. Por favor, não percam isso. Ele olhou para a figueira e não havia figos nela. Ele disse, ele amaldiçoou a árvore. Ele disse, nenhum homem coma de ti. Aqui dá, eu podia comentar, né? Árvore que não dá fruto. Mas eu vou só ler aqui. Então, os discípulos olharam por ali, a árvore estava com a mesma aparência que sempre teve. Jesus amaldiçoou, ela continuou do mesmo jeito. Uma hora depois disso, ela ainda parecia a mesma. Agora, Deus nunca abriu a terra e a engoliu. Deus nunca enviou um relâmpago bifurcado desde os céus e a queimou até virar carvão. Ele não fez isso. Ele podia ter feito isso. Seguro que podia. Ele nunca fez essas coisas. O que aconteceu? A árvore havia sido amaldiçoada. E às vezes a gente tem que amaldiçoar a doença mesmo, amaldiçoar demônios, no estado físico. Eu amaldiçoo essa catarata, no nome de Jesus Cristo. Se você fizer isso com fé, vai acontecer o mesmo que aconteceu com essa árvore aqui, mata ela. Você amaldiçoar o diabetes, com fé você vai ver, ele não vai suportar não. Veja aqui o que ele diz aqui. A árvore havia sido amaldiçoada. A fé de Deus se havia colocado contra a vida daquela árvore. Não havia nada físico que se pudesse ver. Aparentemente ela continua do mesmo jeito. Mas lá embaixo na terra, lá nas raízes da árvore, a morte estava começando a se dar. Ela havia sido amaldiçoada. O sexto sentido havia vindo contra ela. Ela tinha que morrer. Ela começou a morrer desde as raízes. No outro dia ela estava murcha. Questão de dias ela estava seca, sem vida. Isso aqui fala de igreja também. Isso aqui fala de indivíduo também. Irmão, a mesma coisa é o que ocorre com um câncer. A mesma coisa é o que ocorre com um tumor. A mesma coisa é o que ocorre com qualquer doença. Quando aquele sexto sentido do poder de Deus se levanta contra isso, disse, Satanás, sai daí. Pode ser que você não veja nenhuma manifestação física ocorrer imediatamente, mas aquela fé fica firme lá da mesma maneira. Isso foi amaldiçoado. Aquele sexto sentido, não aquele super sentido, não, aquilo não deixará que isso se vá. Quer dizer, não deixará que você desanime, que você perca aquilo. O sexto sentido segura. Não deixará que isso se vá. Ele não dará atenção de modo algum como você se sente, como você se aparenta estar, como você atua. Ele não terá nada a ver com isso. A palavra de Deus foi aplicada. O sexto sentido lança a mão disto, isso é tudo. Ele se põe a trabalhar, o câncer começa a definhar, ele morre desde as raízes e se desfaz. Certamente que sim. Por este mesmo poderoso sexto sentido, reinos foram feitos em pedaços, os muros caíram uns sobre os outros,
Por este sexto sentido, o mar vermelho foi repelido e uma terra seca fez caminho para os filhos de Deus escaparem. Por este mesmo sexto sentido, Sansão desafiou 1000 filisteus armados com armaduras e lanças. Vamos colocar de pé. Ele não tinha meios com que defender-se a si mesmo, a não ser uma queixada de uma mula selvagem. Aquele sexto sentido entrou em operação e ele abateu 1000 filisteus, aleluia. Por esse sexto sentido, os mortos têm ressuscitado. Por esse sexto sentido, poderosos milagres têm sido realizados. Agora, irmãos, ele diz aqui, a mais poderosa força que já atingiu a terra é fé. É esse sexto sentido. É tão poderosa que antes da bomba atômica cair, a gente vai sair daqui. Essa fé, ela vai nos tirar daqui. Agora, você não pode deixar, irmãos, é o diabo. Nós aprendemos aqui na mensagem. O diabo vai usar a razão. Você recebeu a oração, não ficou bom. Ah, você não foi curado, você não teve fé. E aí você vai definhando, daqui a pouco você zerou, perdeu uma coisa que era sua. Então pense nisso aqui, lê essa mensagem, lê a mensagem abrindo o caminho. Se você deseja mesmo, tem necessidade de cura, tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Nós temos aqui um pedido de oração em favor de Gessé Mateus. É o pastor Iense também, né? Está marcado aqui, vai passar por uma cirurgia. Paulo Josué Cedenário vai passar por uma cirurgia. Irmã Suelaine pede oração a favor de sua mãe, que irá realizar uma cirurgia. Às vezes a cura, né, é a cirurgia mesmo, né? Às vezes Deus planejou curar através da cirurgia. Eu estava conversando com um irmão hoje, e ele falando, eu nunca tive pressão alta, agora tive que passar no médico. Eu falei, irmão, você precisa fazer um tratamento. Ele falou, mamãe, eu não gosto de tomar remédio. Eu falei, irmão, Deus está no remédio. Deus cura através do remédio. Deus cura através da medicina, diz o profeta. Deus cura através do amor. O irmão Bruno fazia tratamento, tomava remédio, ia no médico, fazia consulta. Nós temos que crer nisso. Não podemos cair nos extremos. Deus deixou. A medicina é para isso, é para nos auxiliar. Então você precisa fazer isso. E às vezes a cura é através da cirurgia mesmo. Deus marcou, não vou curar você, mas através da cirurgia. Não é através da palavra falada. Então a gente tem que crer nisso aqui, né? Nós vamos interceder por essas pessoas aqui. Temos um aviso, o irmão Bruno justifica sua ausência na escola dominical por motivo de estudo. Amanhã a escolinha das crianças será transmitida de Jaú. O irmão Marquinhos está dando a nota. Os diáconos pedem, por gentileza, para o dízimo que os irmãos utilizem o envelope da igreja ou para outros envelopes que coloquem o nome. Como é que é isso aqui? Eu não entendi, irmão. Explica para mim. Ah, sim, colocar o nome no envelope do dízimo, né? Faça isso, irmão. Eu também pensei assim, né? Logo no início eu falava, não quero nem que meu nome apareça aí, né? Mas precisa colocar seu nome no envelope para saber que você é um dizimista. Não que nós estamos buscando quem é e quem não é. Mas você identifica ali, uma hora que precisa receber uma ajuda, alguma coisa, a gente vai saber que você é um dizimista. Então faça isso, é por isso que a gente coloca. É por isso que a gente coloca. E não tem nada de mal nisso aí, né? Um controle da igreja, e é bom para você também. Amém? Foi entendido isso aqui, né? Então nós vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, ó Deus, qual nós cremos que foi contado a nosso favor. Ouvimos aqui o teu profeta nos dando essas instruções para nós. E por que não dizer instruções seguras, não somente para a gente receber a cura, mas também para a gente manter ela. Porque às vezes a gente recebe e não dá conta de manter a cura, de sustentá-la. E hoje o Senhor nos esclareceu
nos relembrou essas verdades. E nós agradecemos o Senhor por isso. Agora possa, ó Deus, o Senhor entrar em cena em favor desses irmãos que precisam da ajuda do alto, precisam da cura, da libertação. Possa o Senhor usar o médico, assim como o Senhor usa um pastor, um evangelista. O Senhor pode usar o médico, ó Deus, para ser bem-sucedido em uma cirurgia, e que dentro em breve esses irmãos possam estar aqui no nosso meio, ó Deus, curados, gozando de plena saúde e agradecendo ao Senhor por isso. Assim como o pedido de oração vem antes, nós cremos que depois, ó Deus, vem o pedido de gratidão, o agradecimento pelo muito que o Senhor tem feito por eles. Coloco, ó Deus, minhas mãos sobre essas peças de roupas e peço ao Senhor honrar a fé desta pessoa. Ajude ela, aumente a fé dela, aumente a nossa fé, porque nós somos crentes, ó Deus, nós não somos incrédulos, nós cremos em toda a palavra de Deus. Ajude-nos, ó Deus, a não ouvir as mentiras do inimigo. Ajude-nos a ouvir a Tua palavra. O Senhor, tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor não é um político que promete e não cumpre. Tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Ajude-nos, ó Pai, a crer e receber. E agora nós pedimos que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, meditando, ó Deus, nessas coisas que nós ouvimos. Prepare o nosso espírito para o culto de amanhã. Dai-nos um bom fim de semana abençoado. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Despeça do seu irmão, da sua irmã. E até amanhã cedo, se Deus quiser, estaremos convosco para mais um culto de escola. Deus abençoe o irmão Arlindo, lá em São Miguel do Araguaia, a irmã Carmen, irmão Paulo, lá em Tuiutaba, a irmã Eliana, em Araraquara, a irmã Preta, lá em Dos Corgos, o irmão Dimas e família lá em Itaí, e também a irmã Maria Bueno Estevam, lá no Óleo. Deus abençoe a vocês.